Olá, pessoas evoluídas! Vamos fazer aqui agora a questão número 12 da prova objetiva de Física do PISM-1 de 2023. Ela diz o seguinte: Luiz e Geraldo querem estudar o movimento de projéteis. Eles fazem um experimento em que dois projéteis, A e B, são lançados de uma mesma altura e no mesmo instante de tempo. Enquanto o projétil A é lançado na direção vertical e para cima, com velocidade inicial de módulo VA igual a 2,5 metros por segundo, o projétil B é lançado com velocidade de módulo VB igual a 5 metros por segundo, fazendo um ângulo de θB igual a 30 graus com a horizontal. Se desprezarmos a resistência do ar, podemos afirmar o quê? Então vamos testar as alternativas aí, né? E lembrando, essa talvez tenha sido uma das questões mais trabalhosas nesse PISM. Vamos com bastante calma aí esclarecendo tudo. Letra A. O projétil A irá chegar na altura máxima antes do projétil B. Então, especificamente se tratando só da altura, né, da questão da subida aí do projétil, a gente vai precisar descobrir qual que é a velocidade vertical do B. A velocidade dada para o B nossa aí de 5, ela está fazendo um ângulo. Qual que é a componente vertical dela? Então, antes da gente começar a fazer conta, eu vou ilustrar aqui para a gente mais ou menos o que está acontecendo, né, o que foi proposto aí pela questão, para a gente conseguir se situar, né, para a gente conseguir enxergar melhor aí a situação. Então, eu vou representar aqui os projéteis, seus vetorizinhos aí de velocidade, para facilitar o nosso entendimento. Então, galera, é mais ou menos isso daqui que está acontecendo aí nessa nossa questão. E aí, para a nossa letra A, como é que eu vou descobrir se o projétil A vai chegar na altura máxima antes do B, ou ao mesmo tempo, ou depois dele, né, para ver se a alternativa está correta ou está errada? Eu dependo de saber aqui, então, qual que é a minha componente vertical da velocidade do B. Se a gente tem uma angulação, eu vou ter componentes a ser levados em consideração. Vou colocar aqui uma vertical, vou colocar aqui a componente horizontal para a gente. A parada é que, se essa azulzinha clara, a VBY, componente vertical da velocidade do B, ela for a mesma que a velocidade do A, aí ambos vão chegar na mesma altura ao mesmo tempo. Não importa a nossa horizontal, não importa aqui a nossa principal. Se a componente vertical do B for igual à do A, elas vão chegar ao mesmo tempo. Se for maior, ela vai conseguir passar, se for menor, não vai chegar junto. E para isso a gente consegue verificar aqui com a angulação que foi dada de 30 graus, só pela questão das componentes, a gente sabe aqui então que VBY, a nossa componente vertical, ela vai ser o valor da principal multiplicado pelo seno daquele ângulo. Então vamos fazer esse cálculo aqui embaixo para ter mais espaço. Substituindo aqui, ó, a velocidade principal ela vale 5 e temos o que? Seno de 30 graus. Seno de 30 graus, pela própria trigonometria, a gente tem que lembrar aí que vale meio. Ou seja, 5 vezes meio vai acabar dando 2,5. Opa, 2,5 é a mesma coisa que a nossa velocidade do A. Então, o A tem uma velocidade vertical para cima de 2,5, o B também. Na questão da verticalidade, né, vamos lembrar que ele está fazendo um arco, mas na verticalidade do seu movimento, eles vão ter o mesmo deslocamento e o mesmo tempo. Vão chegar ambos juntos na altura máxima. Então, a letra A não está correta aqui para a gente. Vamos cancelar ela. Vamos para B. A altura máxima alcançada do projétil A é maior que a altura máxima alcançada pelo projétil B. Então, vamos amarrar junto com o que a gente acabou de falar. Se ambos têm a mesma velocidade vertical, de 2,5, não vai ter como isso aqui estar certo, como a gente acabou de ver. Eles são impulsionados para cima com a mesma velocidade, então ambos vão se deslocar a mesma distância e durante o mesmo tempo. Então, não vai ser maior. Agora a letra C. O alcance horizontal do projétil B é de 5 raiz de 3 sobre 2. Para isso, vamos ter que usar a fórmula. Para descobrir alcance horizontal, tem uma formulinha que é ΔS, né, o alcance horizontal do projétil B, ele está falando, ele vai fazer esse arco todo. Quão longe ele vai na horizontal? Onde que ele vai parar? Vamos representar isso aqui no desenho também, né? Esse deslocamento aqui, esse ΔS. Essa fórmula vai ser a velocidade do projétil ao quadrado, a inicial dele ali, né, dada pela questão, multiplicado pelo seno do dobro daquele ângulo que foi dado ali, de 30 graus, tudo isso dividido por g, né, que é a nossa aceleração gravitacional. Então vamos fazer a substituição. A velocidade dada foi 5. E aqui a gente tem seno de 2θ. Se 1θ valia 30, como a gente estava vendo ali em cima, 2 vezes o 30 vai dar 60.
E a gravidade aqui embaixo a gente sabe que vale 10. Beleza, então para agilizar, não vou substituir o seno aqui por enquanto. Vamos fazer 5 ao quadrado, que vai dar 25. Porque aí a gente divide aqui pelo 10 rapidamente e já vê que vai dar 2,5. Aí sim a gente encerra aqui substituindo o seno de 60. Você pode lembrar daquela musiquinha lá da tabelinha da montagem dos senos e dos cossenos. Para você lembrar que o seno de 60 ele vai ser raiz de 3 sobre 2. Então 2,5 raiz de 3 sobre 2. Na alternativa da letra C está dizendo que é 5 raiz de 3 sobre 2. Então não está correta a letra C. Agora a letra D. A velocidade do projétil B em sua altura máxima possui módulo de 5 raiz de 3 sobre 2 metros por segundo. Então, o mesmo valor numérico que estava ali na letra C, né? Vamos verificar se isso está válido, no caso, para a velocidade do B na altura máxima. Bom, tem detalhe aqui para a gente olhar, né? O desenho vai ajudar a gente. Conforme esse nosso projétil B está subindo, a gente tem que perceber que a velocidade horizontal, a componente horizontal, não vai se alterar. Só vai se alterar a componente vertical e aí, consequentemente, altera a principal. Ou seja, conforme ele vai subindo, vai acontecendo o seguinte. Vamos representar aqui no desenho mais ou menos. Então, a componente horizontal vai continuar aqui em todas as situações. Só que a vertical ela vai diminuindo, ela vai ficando menorzinha aqui conforme o projétil sobe. E chega num ponto que ela zera, né? O ponto aqui da trajetória, né? No seu ápice ali, ponto mais alto da trajetória, não existe velocidade vertical. É um momento ali em que ela fica nula, para depois ela voltar a existir e aumentando aqui na hora que o projétil vai voltar a descer. A gente pode ver que isso faz, consequentemente, alterar a nossa velocidade principal aqui. Ou seja, o grande segredo aqui é a gente perceber, então, que o que a letra D está querendo falar para a gente, ó, a velocidade do projétil em sua altura máxima possui módulo de 5 raiz de 3 sobre 2. Na altura máxima, a minha velocidade do projétil é a própria componente horizontal, né? Elas coincidem aqui. Então, se eu descobrir qual que é o valor da componente horizontal, que é constante em todos os momentos da trajetória, eu consigo ver se a letra D está certa. E para isso eu vou usar um recurso parecido com o que eu fiz aqui para descobrir a velocidade vertical. Só que para horizontal, ao invés de eu usar o seno, eu vou usar o cosseno. Então, velocidade horizontal é a velocidade principal vezes o cosseno daquele ângulo lá que foi dado para a gente. Vamos substituir. A principal era de 5. E aqui vamos ter cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus ele vale raiz de 3 sobre 2. E acabou. Não tem o que fazer aqui. Descobrimos aí, ó, 5 raiz de 3 sobre 2 metros por segundo. É o que está lá na letra D realmente. Vai estar correto. Mas vamos ver então só o que está faltando ali na letra E. Em um certo instante de tempo após o lançamento e durante o seu voo, o projétil A poderá ter uma velocidade maior que a velocidade de B em módulo. Bom, o desenho também vai nos ajudar, né? Porque como é que vai ficar a trajetória do A? A gente sabe que ela é uma trajetória vertical, mas vamos fingir que ele cai um pouquinho para o lado aqui. Conforme ele foi subindo, essa velocidade foi diminuindo, começou como 2,5, e aí ela vai chegar num ponto lá no alto em que ela vai ter zerado, depois começou a cair, e em seus momentos de mesma altura aqui a gente acaba encontrando a mesma velocidade. Então, o segredo aqui é perceber que, em relação a essa verticalidade, essa velocidade começa 2,5, vai diminuindo, chega um momento que ela zera, e como só existe componente vertical, ela zera de tudo, não fica igual aqui no B que ainda tem a horizontal, permitindo que a velocidade principal ainda não seja nula, e depois ela volta a aumentar até chegar aqui no 2,5, quando bater na mesma altura do lançamento. Então não tem como, né? A gente vê aqui para o B, o momento de menor velocidade possível para ele vai dar aquele 5 raiz de 3 sobre 2, o A tem a tendência do 2,5 e ficando cada vez menor até zerar, depois voltar para o 2,5. Enquanto no caso do B, 5 raiz de 3 sobre 2 já é maior que 2,5. Então não tem como em nenhum momento aqui da trajetória o A ter uma velocidade maior que a do B. Então realmente vamos marcar aqui a letra D. Deixa um like se tiver gostado da resolução e se inscreve aí no canal para acompanhar mais resoluções de provas e bate-papo sobre assuntos científicos. Valeu, até a próxima!